Passemos aos núcleos motores, assim chamados, do tálamo. São dois: o ventral anterior e o ventral lateral. O ventral anterior relacionado principalmente com os circuitos dos gânglios da base e o ventral lateral relacionado principalmente com circuitos cerebelosos. Então, temos aqui primeiro o núcleo ventral anterior, que é o nosso núcleo do tálamo relacionado com o circuito da motricidade corporal dos gânglios da base. Este circuito é responsável principalmente, e é isto que eu quero que fixem, pelo início e pelo fim dos movimentos. Para além disso, também é responsável por impedir programas motores alternativos. Por exemplo, quando vamos esticar o braço para buscar uma chávena de chá acima da mesa, o nosso braço estica-se e a flexão do braço é inibida. Portanto, todos os movimentos que competem com o movimento de ir buscar a chávena são inibidos, de tal modo que nós conseguimos fazer ações motoras eficazes e completas. Para cumprir a sua função, tem como aferência principal as fibras palidotalâmicas, compostas pela ansa lenticular e pelo fascículo lenticular. E envia estas mesmas informações para o córtex frontal, a área motora principal, suplementar e pré-motora. Sendo que esta eferência faz parte das radiações talâmicas superiores que atravessam o ramo posterior da cápsula interna. O núcleo ventral lateral, por sua vez, está associado a funções do cerebelo, como já disse anteriormente. A primeira é relacionada com o circuito neocerebeloso, ou seja, planeamento do movimento. Concretamente, o que é que isto quer dizer? Um programa motor precisa de saber quais os músculos que vão contrair e por que ordem é que vão contrair. Quando estamos a escrever, por exemplo, se sentirmos o nosso antebraço, vamos sentir muitos músculos a contrair de maneiras diferentes. Cada um deles está a agir segundo um plano motor, segundo um programa. Cada um deles tem a sua ordem e tem o seu tempo quando deve atuar. Ou seja, cada programa motor, do mais complexo, como tocar piano, até ao mais simples, como ir buscar uma chávena de café, tem uma sequência infinitesimal de contrações musculares da qual nós não tomamos verdadeiramente consciência e cuja responsabilidade é do neocerebelo, que precisa do núcleo ventral lateral. Para isto, são necessárias as fibras dentatotalâmicas, que são a aferência principal do núcleo ventral lateral. Sendo esta informação relacionada com o planeamento do movimento, não podia ir para outra área cortical que não fosse a área pré-motora. Esta imagem mostra as ligações referidas anteriormente, as fibras dentatotalâmicas e as fibras talamocorticais que se dirigem à área pré-motora através das radiações talâmicas superiores pelo ramo posterior da cápsula interna. Para além de ajudar o circuito neocerebeloso, o núcleo ventral lateral do tálamo também ajuda o circuito paleocerebeloso, responsável pela correção dos movimentos. O que é que isto quer dizer? Quando, de olhos fechados, tentamos unir os nossos dois dedos indicadores, por vezes, na primeira tentativa, falhamos, mas logo de seguida conseguimos corrigir. Esta correção é efetuada precisamente através deste circuito paleocerebeloso que envolve o núcleo ventral lateral do tálamo. Para isso, precisa de receber as fibras interpositotalâmicas que vêm dos núcleos globoso e embuliforme do cerebelo, nomeadamente do circuito paleocerebeloso. Ao contrário do que vimos no circuito neocerebeloso, no paleocerebeloso a sua eferência principal dá-se para a área motora principal. Faz todo o sentido, porque aqui não estamos a planear um movimento e a sua sequência de contração musculares, mas sim a corrigir um movimento já iniciado.
Nesta imagem, conseguimos ver as fibras que vêm do paleocerebelo até ao núcleo ventral lateral do tálamo e depois as fibras que vão até à área motora através das radiações talâmicas superiores pelo ramo posterior da cápsula interna. E, portanto, já vimos os núcleos sensitivos, os núcleos de ativação difusa e agora acabamos de ver os núcleos motores a destacar o ventral anterior e o ventral lateral. Um relacionado com os gânglios da base e outro relacionado com o cerebelo. Esta distinção é muito importante. Agora vamos falar sobre os núcleos límbicos do tálamo e com funções de memória. Comecemos pelo núcleo anterior do tálamo, aquele que está situado entre os dois braços do Y. Este núcleo integra o circuito de Papez. Este circuito está envolvido nos mecanismos da formação de memórias novas, recentes, e do ajuste do tom emocional das mesmas. Recebe a sua principal aferência dos corpos mamilares e envia informação para o córtex do giro do cíngulo. Aqui temos então o esquema do circuito de Papez, em que a informação vem do hipocampo para os corpos mamilares, situados aqui. Através do fascículo mamilo-talâmico, a informação vai para o núcleo anterior do tálamo. E depois, através da radiação talâmica anterior, esta informação vai para o giro do cíngulo, via ramo anterior da cápsula interna. Todo este circuito ajuda a integrar as memórias recentes e o seu tom emocional. Por exemplo, quando vamos a um jantar, podemos ter 3 conversas com 3 pessoas diferentes. Com a primeira, há uma empatia imediata, gostos semelhantes, opiniões idênticas e uma conversa agradável. Com a segunda, exatamente o oposto. A maneira de falar dessa pessoa é-nos irritante, discordamos em quase todos os aspectos sobre todos os temas discutidos e a pessoa não é particularmente simpática. Com uma terceira pessoa ainda, simplesmente essa pessoa é-nos neutra. Passado uma semana, a probabilidade de nos lembrarmos do nome destas pessoas é bastante maior para a primeira e para a segunda, com a qual tivemos um tom emocional muito superior, um positivo e outro negativo, do que para a terceira, que foi absolutamente neutra. Portanto, o núcleo anterior é essencial para a formação de memórias novas com ajuste do tom emocional das mesmas. O outro núcleo deste grupo é o núcleo médio-dorsal. Este núcleo está integrado no circuito límbico dos gânglios da base e é responsável pela integração de informação sensitiva, somática e visceral e sensorial, nomeadamente a sensação olfativa, e pela influência destas mesmas sensações no estado emocional. E isto acontece no nosso dia-a-dia. Por exemplo, quando entramos num sítio que cheira bem, por exemplo, uma pastelaria ou uma perfumaria, ficamos logo, mesmo que seja ligeiramente, ficamos logo mais bem dispostos. E, portanto, vemos que há uma modulação dos estados emocionais com base em toda a informação sensitiva e sensorial que o sistema nervoso central capta. Agora que já vimos quase todos os grupos funcionais do tálamo, vamos agora ver o último grupo, os núcleos de associação, que é o grupo mais pequeno e cuja função é mais desconhecida. Dentro deste grupo, destaca-se principalmente o núcleo pulvinar. A sua função não é bem conhecida, tal como as suas aferências e aferências. Contudo, sabemos que ajudam na integração de informação somestésica, visual e auditiva. Para isto, sabemos que enviam e recebem informação das áreas de associação do córtex cerebral, portanto, as áreas integradoras. E, portanto, conseguimos sistematizar em 5 grupos funcionais os núcleos talâmicos. Estamos quase a chegar ao fim e vamos falar então da cápsula interna. Num corte horizontal que passa pelo diencéfalo, vemos a cápsula interna constituída por um ramo anterior, por um ramo posterior, unidos pelo joelho. Sabemos que apresenta ainda uma porção retrolenticular e uma porção sublenticular.
que passa por baixo do núcleo lentiforme. Então, mas o que é que passa na cápsula interna? No ramo anterior, temos como vias descendentes o trato córtico-pôntico e como vias ascendentes temos as radiações talâmicas anteriores, que vão do tálamo anterior e medial para o córtex frontal e para o giro do cíngulo. No ramo posterior da cápsula interna, temos como vias descendentes o trato córtico-espinhal ou via piramidal e o trato córtico-pôntico com origem no córtex parietal. Em termos de vias ascendentes, no ramo posterior da cápsula interna, sabemos que passa a radiação talâmica superior em direção, principalmente, ao córtex parietal. No joelho da cápsula interna, a coisa principal que passa lá é um trato descendente chamado trato córtico-nuclear, que no fundo é o homólogo do trato córtico-espinhal para os núcleos dos pares cranianos do tronco encefálico. Na porção sublenticular, temos como principal via descendente o trato córtico-pôntico, mas desta vez vindo do lobo temporal. E como principal via ascendente, temos a radiação talâmica infralateral ou radiação talâmica auditiva, que se dirige para o córtex temporal. Na porção retrolenticular, a comunicação vai ser principalmente com o lobo occipital. E como vias descendentes, temos outra vez o trato córtico-pôntico, mas desta vez vindo do lobo occipital. E como via ascendente, temos as radiações talâmicas posteriores ou visuais, que se dirigem, lá está, ao córtex occipital. Gostaria de realçar que cada uma destas porções, o ramo anterior, o ramo posterior, a porção sublenticular e a porção retrolenticular, têm um trato córtico-pôntico vindo de uma região cortical diferente. No caso do ramo anterior, do córtex frontal. No caso do ramo posterior, do córtex parietal. No caso da porção sublenticular, do córtex temporal. E da porção retrolenticular, do córtex occipital. Por fim, gostava de apenas acrescentar que existem vários feixes que atravessam o ramo posterior da cápsula interna, nomeadamente o fascículo lenticular, que se dirigem do globo pálido, principalmente do globo pálido interno, para o tálamo. Contudo, a especificação destes feixes vai para além do objetivo sintético deste vídeo. Nesta imagem do diencéfalo, somos capazes de identificar aqui o tálamo, a cabeça do núcleo caudado e o globo pálido. Ok, então resumindo, conseguimos localizar o tálamo, identificar as suas principais relações, dividimos-lo em 3 principais grupos anatómicos, percebemos as suas principais funções, como centro de retransmissão, centro integrador e um centro com participação nas funções motoras, e sistematizamos 5 grupos funcionais principais do tálamo, os seus núcleos e as suas funções específicas. Por fim, sistematizamos a cápsula interna e o que é que passa em cada um dos seus membros: ramo anterior, ramo posterior, joelho, porção sublenticular e porção retrolenticular. A destacar os núcleos mais importantes do tálamo: o ventral anterior, responsável por circuitos de gânglios da base motores, o ventral lateral, que trabalha com o cerebelo, e o ventral posterior, que é como se fosse o grande núcleo da sensibilidade somática. Muito obrigado e até à próxima.